Boa tarde ou boa noite para minhas turmas do segundo ano. Agora a gente vai fazer a segunda atividade que foi proposta a vocês. Essa atividade fala sobre a dilatação dos sólidos, tanto a dilatação do sólido como a do líquido também. Vou relembrar vocês um pouquinho quais são os três tipos de dilatação do sólido, que são a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. A dilatação linear a gente vai considerar apenas uma dimensão, que é o seu comprimento. E o que é que a gente sabe? Qual é a medida do comprimento? Vai ser centímetro, milímetro ou metro, né? Então, a unidade vai ser apenas de uma dimensão. Na superficial, a gente vai considerar duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Então, já que vamos considerar duas dimensões, a gente vai considerar a área. E a área a gente sabe que é dada em quê? Qual a unidade de medida de área? Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E a volumétrica a gente vai considerar três dimensões, que é o comprimento, a largura e a profundidade. Então, na dilatação volumétrica, a gente vai considerar o volume desse sólido. Logo, a unidade de medida vai ser metro cúbico, centímetro cúbico ou milímetro cúbico. Outra diferença entre essas dilatações vai ser o coeficiente. Tem o coeficiente de dilatação linear, que é chamado de alfa, o coeficiente de dilatação superficial, que é chamado de beta, e o coeficiente de dilatação volumétrica, que é chamado de lambda. Então, vamos lá. O que, é que a gente tem a relação entre esses três coeficientes? O linear eu sei que é uma dimensão. O superficial vão ser duas dimensões, então é a mesma coisa de dizer que o superficial é duas vezes o linear, né? Porque são duas dimensões, então 2 vezes alfa é igual a beta. E o volumétrico a gente sabe que é o quê? O triplo, são três dimensões, então é 3 vezes o alfa. Então vamos lá para a primeira questão selecionada, que foi a questão 1 da página 35. Nessa questão ele pede para a gente calcular o coeficiente de dilatação linear de um cabo de cobre. Então ele quer que a gente calcule, nessa primeira questão, ele quer que a gente calcule o alfa. E diz também que esse cabo ele é aquecido de 0 até 80 graus Celsius. Então, se é de 0 até 80, então variou 80 graus Celsius, né? 80 menos 0 é 0. A variação de temperatura foi de 80 graus Celsius. Fala também que ele sofre uma variação de comprimento de 0,1632. Então, variação de comprimento de 0,1632. Como é que eu sei que aqui é o ΔL? Porque esse delta sempre significa variação. Aqui significa variação de temperatura e aqui significa variação de comprimento. E aqui na questão ele diz, sofre uma variação de comprimento. Então, ΔL de 0,1632 metros. E diz também que o comprimento inicial é de 120 metros. Então, o LI é de 120 metros. Agora, só lembrar das equações que a gente viu durante as videoaulas, que é a seguinte. ΔL, variação do comprimento, é o coeficiente linear vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Vamos apenas substituir os valores, né? Quem é ΔL? 0,1632. Quem é o alfa? É o que a gente vai encontrar. Quem é o comprimento inicial? 120. E a temperatura? 80. Multiplicar primeiro 120 com 80, então dá 0,1632. Vou repetir. Alfa vezes 120 vezes 80 dá 9.600. 9.600 está multiplicando com alfa. Então, eu tenho que isolar esse alfa, que é o valor que eu quero encontrar. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o lado de cada igualdade dividindo. Então, 0,1632 eu vou ter que dividir com esse 9.600, que vai dar o valor de alfa. Então, 0,1632, 9.600 passa para o lado de cada igualdade dividindo 9.600 igual a alfa. Lembrem que não é porque esse número é maior que ele tem que ficar em cima. Esse número, ele passa dividindo porque ele está multiplicando. Independente de se ele é maior ou menor. Então, se ele está multiplicando com alfa, ele vai passar dividindo. Então, 0,1632 dividido por 9.600 dá
0,00017. Isso é igual a alfa. Vamos fazer a notação científica? Lembrar lá do primeiro ano? Vamos o quê? Colocar esse número entre 1 e 10. Esse número 0,00017. Então, vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que o expoente do 10 aqui vai ser menos 5, porque eu estou correndo para a direita. Estou tentando aumentar esse número. Então, se correu 5 casas, qual é o número que ficou? 1,7. 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, esse é o valor de alfa, do coeficiente linear, desse cabo de cobre. Agora, a gente vai para a questão número 2. Questão número 2 dessa mesma página, da página 35. Fala aqui uma chapa de zinco com coeficiente linear alfa de 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Apresenta comprimento de 240 centímetros. Então, eu sei que o comprimento é inicial aqui, né? Não está falando sobre variação, então o comprimento é inicial de 240 centímetros. A temperatura de 15 graus Celsius. Elevando a temperatura para 80, então quem foi essa variação de temperatura? De 15 para 80, então sempre vai ser o final menos o inicial. 80, que é o final, menos 15, que dá 65 graus Celsius. Então, essa foi a variação da temperatura. E ele pede, calcule o comprimento final da chapa. Ele quer saber o comprimento final da chapa. Como é nossa equação? Variação é o coeficiente vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. A gente tem comprimento final? Não, mas a gente sabe o quê? Que o comprimento final dessa chapa vai ser o quê? Vai ser seu comprimento inicial mais a sua variação. Então, a gente vai usar a equação para achar qual foi essa variação. Depois que a gente achar a variação, a gente vai somar com o seu comprimento inicial. Vai ser esses 240 mais essa parte que ele variou, não é isso? Então, vamos lá para a equação novamente. Repetir aqui, ΔL é alfa vezes comprimento inicial vezes variação de temperatura. ΔL é o que eu vou encontrar. Alfa é de 25 vezes 10 a menos 6. Comprimento inicial, 240. E a variação de temperatura, 65. Então, quem vai ser essa variação do comprimento? Vou multiplicar. 25 vezes 240 vezes 65. Essa multiplicação entre 25, 240 e 65 dá 390 mil. E esse expoente aqui, esse 10 a menos 6, continua, né? O que eu multipliquei foram essas bases aqui. Então, o que significa isso? Que é 390 mil, só que 10 a menos 6, então eu tenho que voltar 6 casas decimais, né? Eu tenho que sumir com esse expoente aqui. Então, a variação desse comprimento foi de... A vírgula tá aqui, né? Eu tenho que voltar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vem pra cá. Dá 0,39. Vou repetir esses zeros? Não, porque esses zeros, a direita não vale mais nada, né? Não vou colocar 0,39000, não. Vai ficar assim. Então, a variação de comprimento dessa placa foi de 0, essa chapa foi de 0,39. Mas ele pediu, foi isso? Não, ele pediu pra gente calcular o comprimento final. E como eu falei, o comprimento final é o quê? O inicial, que é o que a chapa tinha primeiro, mais o que ela variou. Então, 240 mais 0,39 dá o quê? 240,39 centímetros. Aqui é centímetro, né? Então, 240, que é o que ele tinha, mais o 0,39 vai ser igual a 240,39 centímetros. Então, esse aqui foi o comprimento final. Foi o comprimento que ela tinha, mais o que ela variou. Entendeu? Então, aqui é o comprimento inicial, mais a variação
do comprimento. Isso tudo é igual ao comprimento final. Depois dessa questão, a outra questão selecionada foi a questão... Dá uma olhadinha. Foi a questão... Questão 12, da página 37. Nessa questão 12, aqui fala sobre uma chapa quadrada de ferro que tem 3 metros de lado. Então, quadrada, diz que é uma chapa quadrada de ferro. Então, a gente sabe que é o quê? Vai ter duas dimensões. Um quadrado tem duas dimensões. E o lado desse quadrado é de 3 metros, né? Aí diz que está a 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 12 vezes 10 a menos 6, ele dá o coeficiente linear, que é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Não é isso? Então, eu sei o quê? Que, já que é uma chapa quadrada, eu sei que o coeficiente não vai ser o alfa, vai ser o beta. E como eu falei lá no início, o beta é 2 vezes o alfa, porque são duas dimensões. O alfa é para um apenas, e o beta são para duas. Então, eu multiplicando esse coeficiente aqui por 2, multiplicar por 2, ele vai dar o beta, né? Então, o beta vai ser de 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, já achei quem é esse beta. E diz que saiu de uma temperatura de 20 graus Celsius para uma temperatura de 95 graus Fahrenheit. Aí a gente vai voltar lá para a primeira atividade. Vou ter que transformar esse grau Fahrenheit em grau Celsius. Qual a equação que eu uso? Temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura Celsius é o que a gente vai encontrar. Temperatura Fahrenheit que ele deu aqui foi a 95 menos 32 sobre 9. Temperatura Celsius sobre 5, vou repetir. 95 menos 32 sobre 9. Então, 95 menos 32 dá 63 sobre 9, né? Se eu consigo dividir, vou dividir logo vou fazer essa fração aqui. 63 por 9, eu sei que é 7. Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a 7. Faça a multiplicação cruzada, temperatura Celsius vezes 1, temperatura Celsius. 5 vezes 7, 35. Então, essa temperatura é de 35 graus Celsius. Por que a gente teve que calcular aqui? Para a gente achar a variação da temperatura, qual foi? Eu sei que a variação da temperatura é a temperatura final, que é esses 35, que a gente encontrou agora, menos a temperatura inicial, que era de 20 graus Celsius, né? Menos 20. Então, essa variação de temperatura foi de 15 graus Celsius. Então, até agora eu tenho variação de temperatura e tenho o coeficiente linear. E tenho também o quê? A área, que é a superfície. Se é um quadrado com lado de 3 metros, eu sei que a área, a superfície desse quadrado é o quê? O lado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, eu tenho que a superfície inicial é de 9 metros quadrados, que é o lado ao quadrado. Então, eu tenho comprimento, ou superfície inicial, variação de temperatura e o coeficiente superficial. Só substituir na equação. Qual a equação da variação da superfície ou da dilatação superficial? Delta S, variação de superfície, beta, coeficiente superficial, vezes superfície inicial, vezes variação de temperatura. Então, só substituir os valores. Delta S, quem é o beta? 24, que é o que a gente calculou aqui, 24 vezes 10 a menos 6. Quem é a superfície inicial? 9 metros quadrados, que é o lado ao quadrado. E quem é a variação de temperatura?
15. O que é que a gente vai fazer agora? Multiplicar o 24 vezes 9 e vezes 15. 24 vezes 9 e vezes 15. Então, essa multiplicação dá 3.240 e conservo o 10 a menos 6. Novamente, a gente vai ter que voltar a 6 casas para transformar nessa variação aqui superficial. Então, voltou, a vírgula está aqui, passa 1, 2, 3, 4. Vou botar mais um 0,5, mais um 0,6. Então, dá 0,00324. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Então, essa foi a variação da superfície. Metro quadrado. Não é isso? Só que o que ele pediu? Ele pediu para calcular a área dessa chapa, a área final, né? Então, como eu falei na questão anterior, eu vou ter que somar esse 9 com esse valor aqui, 0,00324. Então, 9, que é a superfície inicial, mais a variação da superfície, dá 9,00324. Então, a superfície final vai ser 9,00324 metros quadrados. Então, essa foi a superfície final.